Bem-vindos! Hoje a nossa análise é fascinante. Vamos mergulhar num capítulo da Bíblia que parece até um thriller político, sabe? 2 Samuel, capítulo 19. Pra gente situar todo mundo, a guerra civil acabou. O rei Davi venceu a rebelião do próprio filho, Absalão, mas a vitória tem um gosto muito amargo. Amarguíssimo. Absalão tá morto e o rei, em vez de celebrar, está, paralisado. Um luto público avassalador. E a nossa missão aqui, usando como apoio as notas de estudo das Bíblias Holman e NA, é tentar desvendar as decisões de um líder que está ali no fio da navalha entre a dor pessoal e o dever público. Exato. Davi está voltando para Jerusalém e cada passo, cada encontro é uma jogada. Uma jogada que pode ou reunificar o reino ou pode despedaçar tudo de vez. Parece um momento de paz, mas a tensão é quase palpável. E é justamente essa tensão que torna o capítulo tão incrível. A gente não está vendo só um pai de luto. A gente está assistindo a um mestre da política sendo forçado a voltar para o jogo. Sim. Cada pessoa que ele encontra ali no caminho de volta não é só uma pessoa, né? É a representação de uma tribo, de uma facção, de uma lealdade antiga ou de uma traição. É um tabuleiro de xadrez humano. E ele precisa fazer a jogada certa. A cada momento. Senão ele perde tudo de novo. Certo, vamos lá. O começo já é explosivo. O exército de Davi, que, olha só, acabou de arriscar a vida para salvar o trono, volta para a cidade de Manaim. Vitorioso? Em teoria, sim. Mas em vez de uma recepção de heróis, eles entram de fininho, envergonhados, como se tivessem fugido da batalha. E a razão para isso? O rei. O rei. Ele tá atracado, chorando aos berros, meu filho Absalão, meu filho Absalão. A vitória do país virou o funeral particular dele. O que é um desastre político. Completo. A moral das tropas, que é o pilar de qualquer líder, tá simplesmente desmoronando. E aí que entra o Joabe. É nesse vácuo que o Joabe, comandante do exército, entra em cena. E ele não é nada sutil. Ele entra nos aposentos do Davi e faz um dos discursos mais duros de toda a Bíblia. Muito duro. Ele basicamente diz: você está envergonhando os homens que salvaram a sua vida. Você odeia quem te ama e ama quem te odeia. Se você continuar assim, vai perder todos nós. É um ultimato. Brutal. Ele jura a Davi que se ele não sair dali para falar com os homens, ninguém, nenhuma pessoa fica com ele até o amanhecer. Dá para sentir a tensão, né? Com certeza. Joabe tá arriscando a própria vida falando assim com o rei, mas ele estava certo. Era necessário ser tão duro. Politicamente. Era a única coisa a ser feita. Joabe força Davi a fazer uma escolha impossível. Nesse momento você é pai ou você é rei. Não dá para ser os dois. E a reação do Davi mostra que ele entendeu o recado. Entendeu na hora. Ele se levanta e vai se sentar no portão da cidade. Isso é um ato simbólico muito poderoso. Sim, o portão era o lugar público, né, onde se faziam os julgamentos, os negócios. Exato. Ao sentar-se ali, Davi está dizendo: o luto acabou. O rei está de volta ao trabalho. E o que acontece? Imediatamente o povo se reúne ao redor dele, a ordem é restaurada, não com um abraço, mas com um choque de realidade. Com essa crise interna resolvida à força, Davi agora tem que lidar com o resto do país. Israel está num limbo, o povo que seguiu Absalão está perdido. Estão sem líder. Aí eles começam a conversar entre si, sabe? O rei nos salvou de todos os nossos inimigos, depois fugiu por causa de Absalão, agora Absalão, que nós mesmos ungimos, está morto. Então, por que ninguém está fazendo nada para trazer o rei de volta? É um vácuo de poder muito perigoso. E Davi, como grande estrategista que é, não fica esperando um convite. Ele age primeiro. E de forma muito cirúrgica. Cirúrgica é a palavra. Ele envia uma mensagem não para o país todo, mas especificamente para sua própria tribo, Judá. E é importante lembrar, a rebelião de Absalão começou em Hebrom, no coração de Judá. Eles foram a base do movimento rebelde. Então, reconquistar a lealdade deles era a prioridade número 1. Absoluta. E a mensagem que ele envia é uma obra de arte da manipulação emocional. Ele diz: vocês são meus irmãos, meus ossos e minha carne. Por que vocês seriam os últimos a me trazer de volta? Ele,
os envergonha e os chama para perto ao mesmo tempo. Exato. Mas aí ele faz algo que, sinceramente, parece um suicídio político. Ele promete nomear Amasa, o general que comandou o exército rebelde de Absalão, como novo comandante do seu próprio exército, no lugar de Joabe. É chocante quando a gente lê. Espera aí, ele está demitindo o general que acabou de vencer a guerra para promover o general que perdeu. Que lógica tem isso? Parece loucura, mas é um cálculo de risco genial. É uma jogada 2 em 1, brilhante e implacável. Primeiro, ao promover uma Amasa, ele está oferecendo uma anistia completa à facção rebelde. Ah, entendi. Ele não está só perdoando, ele está trazendo o líder deles para o seu círculo mais íntimo de poder. É a forma mais rápida de pacificar metade do reino. E a segunda parte da jogada? A segunda, e talvez mais importante para ele, é a vingança contra Joabe. Davi nunca perdoou Joabe por ter matado Absalão, desobedecendo uma ordem direta. Essa é a chance dele de remover Joabe do poder. Uau! Ele está trocando um aliado poderoso, mas que ele não controla, pela chance de unificar o país. Uau! Então ele está resolvendo um problema político e uma questão pessoal com uma única e chocante decisão. Com Judá agora do seu lado, ele começa a viagem de volta para Jerusalém. E essa jornada é uma série de encontros tensos. Muito tensos. O primeiro a aparecer é Simei, da tribo de Benjamim, um parente do antigo rei Saul. Esse é o mesmo cara que, enquanto Davi fugia, jogou pedras nele, o amaldiçoou, o humilhou publicamente. Uma cena terrível. Agora ele aparece com 1000 homens, se joga no chão e implora por perdão. E a reação da equipe do Davi é imediata. Abissai, irmão de Joabe, diz o óbvio. Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. A pena é a morte. Deixa eu resolver isso agora. Seria o esperado, né? A justiça da época. Com certeza. Mas Davi choca a todos de novo. Ele repreende o Abissai e declara: hoje ninguém morrerá em Israel. E jura a Simei que ele vai viver. Ok, mas isso é um perdão genuíno ou é mais uma jogada política? Porque parece muito conveniente. Provavelmente é muito mais estratégico do que sincero. Executar o Simei naquele momento seria um desastre. Ele era um homem influente da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, que sempre foi um foco de oposição a Davi. Matá-lo poderia iniciar outra rebelião. Exatamente. Ao perdoá-lo publicamente, Davi projeta a imagem de um rei magnânimo, que está acima da vingança pessoal e focado em unificar a nação. A questão é que Davi não esqueceu. Ele apenas guardou essa ofensa na manga para ser usada no momento politicamente mais oportuno. É incrível a frieza política do Davi aqui. Ele perdoa um inimigo declarado para manter a paz. Mas o que acontece quando a situação não é tão preto no branco? É o que a gente vê com o Mefibosete. Ah, o neto aleijado de Saul. Exato, onde a verdade é uma névoa completa. Pois é, Mefibosete surge numa condição deplorável. Pés sujos, barba por fazer, roupas sem lavar, tudo isso desde o dia em que o rei fugiu. Ele se apresenta como a própria imagem da lealdade e do luto. E ele conta uma história. Uma história de que o servo dele, Ziba, o traiu, roubou seu transporte e o caluniou para Davi, dizendo que ele ficou em Jerusalém na esperança de que o reino de Saul fosse restaurado para ele. O problema é que o Ziba já tinha contado outra história para o Davi durante a fuga. E, como recompensa, Davi deu a ele todas as terras do Mefibosete. Exato. Agora Davi tem duas versões conflitantes. Um dos dois tem que estar mentindo. O que ele faz? Ele investiga. Não. E essa é a parte mais estranha. Davi parece exausto de tudo isso. Ele corta o nó górdio com uma decisão que não satisfaz ninguém. Ele simplesmente diz: tu e Ziba repartam as terras. Ele divide a propriedade entre o acusado e o acusador. Basicamente. É uma justiça ambígua, no mínimo. Talvez ele estivesse cansado demais para apurar a verdade, ou talvez tenha decidido que uma solução rápida, mesmo que imperfeita, era melhor do que um conflito prolongado. A verdade, no entanto... fica perdida para sempre. Exato. E a resposta do Mefibosete é muito reveladora. Ele diz: deixe que ele, Ziba, fique contido. O que importa é que o meu senhor, o rei, voltou em paz. Isso pode ser a prova final da lealdade dele, ou uma maneira inteligente de salvar as aparências, já que ele não tinha muito poder para contestar.
O texto nos deixa na dúvida. E, em meio a toda essa politicagem, traições, perdões calculados, de repente surge um personagem que é como uma lufada de ar fresco, Barzillai, o Gileadita. Ah, sim! Um homem de 80 anos, incrivelmente rico, que bancou Davi e todo o seu exército durante o exílio. Ele não tinha obrigação nenhuma, mas fez por pura lealdade. Um gesto incrível. E Davi, querendo retribuir, o convida para ir a Jerusalém para viver na corte sustentado pelo rei. É a maior honra que ele poderia oferecer. E a resposta do Barzillai é de uma dignidade enorme. Ele recusa. Ele diz com toda a humildade: eu tenho 80 anos. Meu paladar já não distingue o que é bom do que é ruim. Minha audição mal consegue ouvir os cantores. Por que eu seria um peso para o rei? É de uma nobreza, né? Ele só pede para voltar para casa, para morrer na sociedade e ser enterrado com seus pais. É fascinante, porque depois de tanta gente disputando poder e favor, aparece alguém que genuinamente não quer nada em troca. É um momento de respeito mútuo, genuíno. Ele representa a lealdade desinteressada. Em vez de aceitar a recompensa, ele pede que ela seja dada a seu servo, Quimã. Davi o beija, o abençoa e eles se separam. É quase como o fim de um filme, um momento de paz. Mas essa paz dura o quê? Alguns minutos. Assim que Davi atravessa o Rio Jordão, o barril de pólvora político que estava sendo montado durante todo o capítulo finalmente explode. E como explode! O texto diz que todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanhavam Davi. E os homens de Israel, as 10 tribos do norte, veem isso e ficam furiosos. Completamente. Eles vão até os homens de Judá e os confrontam. Por que vocês, nossos irmãos, roubaram o rei e o trouxeram de volta sem nos consultar? Eles se sentem totalmente deixados de lado. Exatamente. Do ponto de vista deles, a restauração do rei, que deveria ser um evento de unificação nacional, foi tratada como um assunto particular, exclusivo da tribo de Judá. Eles se sentem desprezados. E a resposta de Judá, em vez de acalmar os ânimos, joga gasolina no fogo. Eles respondem com uma arrogância tremenda. Fizemos isso porque o rei é nosso parente. Que péssima resposta. Eles estão basicamente dizendo: nós temos mais direito a ele do que vocês. E a réplica de Israel é imediata e cheia de ressentimento. Artes no rei: 10 vezes mais direito que vocês. Por que nos trataram com tanto desprezo? Não fomos nós os primeiros a sugerir que o rei voltasse? A antiga rivalidade tribal, a divisão norte-sul, que sempre esteve ali só esperando, volta com força total. E o capítulo termina com uma frase terrível e profética. Mas a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Em vez de reconciliação, Judá escolheu a arrogância. E essa dureza, essa briga por prestígio, não é um detalhe. É a rachadura que vai levar diretamente à próxima rebelião e, uma geração depois, a divisão permanente do reino. É um paradoxo incrível. No exato momento em que Davi, com toda a sua habilidade política, consegue voltar ao trono e, teoricamente, unificar o reino, as sementes da próxima guerra civil já estão sendo plantadas bem debaixo do nariz dele. Pois é. A se ele acabou de construir é feita de vidro. É o custo da liderança num mundo fraturado. Vimos Davi navegar a dor pessoal, o perdão estratégico, a lealdade genuína e as rivalidades políticas. Ele é rei de novo, mas o reino está longe de estar curado. Longe disso. Cada decisão que ele tomou no caminho de volta, perdoar Simei, ser ambíguo com Mefibosete, punir Joabe, priorizar Judá, teve consequências. Cada ato que visava unir um grupo acabou por alienar outro. Não há escolhas perfeitas. Então, no final, apesar de toda a genialidade de Davi para consolidar o poder, a disputa tribal no final mostra como essa unidade era superficial. A lealdade ao rei, para muitos, ainda era secundária à lealdade à própria tribo. O que nos deixa com uma questão para refletir, né? A história de Davi aqui é um estudo de caso sobre os limites do poder de um líder. Apesar de todas as suas manobras, ele não conseguiu apagar as antigas divisões. Ele apenas as gerenciou por um tempo. E isso leva a uma pergunta final, que ecoa até hoje. Até que ponto um líder pode realmente curar as divisões profundas de uma nação? Ou o máximo que se pode fazer na maioria das vezes é apenas
administrar essas fraturas, sabendo que sob a menor pressão, elas inevitavelmente voltarão à superfície.